Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o João Pedro para mais um vídeo aqui no Toca Gol. E no vídeo de hoje vamos fazer uma tier list e estamos aqui com o Henrique. Olá, eu sou o Henrique, um dos fundadores do Toca Gol, uma página que surgiu na amizade com meu melhor amigo, dois apaixonados por futebol. Um é palmeirense e eu sou São Paulino, e a gente vai tentar ser o menor clubista possível. Exatamente. Uma promessa nossa aqui, né? Vamos ver se a gente sai bem. E ele é o meu sócio, gente. Ele é o cara que fundou o Toca Gol, né? Exato. E é o primeiro vídeo dele no YouTube, certo? No YouTube, de modo geral? Mais ou menos. Mais ou menos. E a tier list vai ser sobre os melhores times, né? Melhores e piores times na temporada, tá? Não é só no Brasileirão, é na temporada, só tem os times da Série A aqui do Brasileiro, mas vai ser na temporada, envolvendo todas as competições que participou, tá? E a gente vai analisar os times, não só assim analisando o resultado, mas em vista do que se esperava dele e como está sendo a performance dele, pelo menos até aqui. E lembrando que esse vídeo está saindo no começo de agosto desse ano, então até lá muita coisa pode mudar, né? Aliás, o vídeo está sendo gravado um dia antes, né? No dia anterior da Copa do Brasil. Então muita coisa pode mudar, entendeu? Eu não sei quando que esse vídeo vai ser lançado, pode ser que seja lançado amanhã no YouTube. E dependendo do horário, pode ser que o Palmeiras ou o Corinthians tenha mudado bastante coisa, ou até mesmo São Paulo, né? Coisa do tipo. Então, já vai deixando seu like, deixa sua curtida aí, tá bom? Comenta. E nos siga no Instagram e em outras redes sociais. Tá aparecendo aqui o Instagram do Henrique, o meu, e o do Toca Gol também, que é muito importante vocês acompanhar lá. A gente vai fazer mais enquete. Se vocês quiserem falar algum tema de vídeo que vocês querem ver aqui no YouTube, pode deixar lá também, tá bom? E é isso, galera. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui com Atlético Mineiro. Quer começar? Tá, pode ser. Cara, o Atlético Mineiro é uma situação bem difícil de analisar. Por quê? Porque ele já está aí há alguns anos com o Hulk, né? E aí ele sempre parece que bate na trave, mas ele está ficando cada vez mais desgastado, né? Então assim, ele foi campeão mineiro, mas levando em conta que o Cruzeiro não foi suficiente no Campeonato Mineiro, era meio que a obrigação dele. Aí uma hora ele parece que vai engrenar, outra hora parece que está com crise. Então, eu não sei. Não, a gente vai discutindo e a gente vai ver onde ele se encaixa. Mas, cara, ele foi campeão mineiro, uma coisa que o Henrique ressaltou aqui, que é importante a gente lembrar e levar isso em consideração, porque o Cruzeiro naquela época, ele era muito time de estrelas, né? Que tinha o Dudu na época, né? Dudu, o Gabigol, que a gente esperava muito do Cruzeiro. Quem surpreendeu bem foi o Atlético, não foi? Sim. Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Tá bom que o Cruzeiro nem passou pra final. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas no Brasileiro é um time que oscila muito, nos outros campeonatos também. Ele estava na Sul-Americana? Sim, ele estava na Sul-Americana e passou nos pênaltis, ganhando o jogo de ida fora e perdendo o aqui. Então é um time que não dá muito para esperar. Mas, cara, por mim, pode colocar ele no ok. Cara, se fosse o Galo de 2021, 2022, provavelmente estaria mais de decepcionou. Mas analisando o Galo hoje, com as crises financeiras, não conseguindo bater tão de frente assim, por mim ele fica no ok. Então, lembrando, a gente tem aqui as categorias no topo, que só pode uma, né? Sim. Só pode um no topo. Está brilhando, todos têm que ter pelo menos um, sabe? Só que no topo só pode um, não pode mais. E em crise só pode um, também não pode mais, certo? Certo. E no resto tudo tem que ser preenchido. Então tem ok, surpreendendo, decepcionando e em crise, tá bom? Eu acho que você falou... Eu falei que ok. Ok, né? Eu acho que talvez, cara, é porque a temporada passada do Atlético já não foi boa, né? Sim. A temporada do Atlético, por mais que tenha chegado em final das duas Copas que participou, não foi uma temporada de encher os olhos, porque... E ele ainda brigou contra o rebaixamento na última rodada. E como que foi no Mineiro? Eu não lembro. No Mineiro, o Galo, desde que o Hulk chegou, ou desde que o Cruzeiro foi rebaixado, ele sempre ganhou os mineiros. E o Mineiro também não é muito parâmetro, né? Vamos ser sinceros. Então, vamos colocar no ok aqui, como o Henrique tinha falado. Acho que faz sentido, sabe? Não tá bem, também não tá muito ruim. Poderia estar melhor, na minha opinião, né? Mas... Agora o Bahia. Você quer começar falando? Cara,
Então, o Bahia ele pegou um grupo na Libertadores muito complicado, né? Com Internacional, aí tem o Nacional também, né? O Nacional do Uruguai E o Atlético Nacional Atlético do Nacional. que é o time que São Paulo vai enfrentar. é o grupo dos nacionais e o Bahia ele brigou bastante ali com. Perdeu o primeiro jogo pro Inter? Não, foi empate, né? Foi empate. É. Aí o último jogo que era decisivo, eu acho que ele perdeu. Então. Pelo que eu me lembro. E vamos levar em consideração que dos grupos da Libertadores era o mais difícil. Mais difícil. Era o mais difícil. Disparado, né? Eu acho que assim, por mim o Bahia, ele está brilhando em vista do que esperava dele por dois motivos. O primeiro é porque ele foi campeão baiano, por mais que o baiano não é tão parâmetro, ele foi campeão sobre o Vitória, e o Vitória era o atual campeão, e também porque ele está bem no brasileiro, ele não está assim, ganhando todos no brasileiro, que nem outros times, mas ele está conseguindo manter uma boa sequência. E assim, talvez o único ponto de discussão para ele descer um pouco de patamar não seja nem a queda dele na Libertadores, porque o grupo era difícil, mas a queda dele na Sul-Americana. Sim. Mas em vista que para um time do tamanho dele, o Brasileirão é bem mais difícil, ele está melhor do que muitos times grandes no Brasileirão, e ele foi campeão do baiano, e fora que ele avançou na Libertadores, ele veio da fase prévia. Sim. Mas uma coisa importante, esse negócio de o Bahia não é um time tão grande e tal, as coisas do tipo, é algo que tem mudado nos últimos anos, não em questão de maior, assim, mas questão de investimento. Porque o Bahia fez uma das maiores janelas, acho, da história, acho que foi a maior do Bahia na história, então foi um investimento muito alto, assim, que costuma ser investimento de Palmeiras, Flamengo, Atlético, sabe? O Bahia teve um investimento muito alto e na última temporada não deu tanta resposta, né? Não deu tanta. Mas uma curiosidade é que a última temporada o Bahia ficou em oitavo e foi a melhor posição dele na história dos pontos corridos. Sim. E antes o Bahia nunca tinha nem terminado nos 10 primeiros. Aliás, esse ano pode superar, eu acho. Eu também tem acho. Chance. E mesmo que tenha todo o investimento, ele não tem. Por exemplo, o Grêmio e o Inter tem menos investimento e eu acho que o Grêmio e o Inter tem mais chance de brigar por algo em vista do tamanho deles e das torcidas do que o Bahia. Sim. Então por mim, mesmo com a eliminação na Sula e levando em consideração que ele veio da fase prévia, ele estaria no surpreendente. Não, na segunda categoria. O quê? Não, Você está brilhando? na segunda. Tá, você tá brilhando. Tá, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre o Bahia, né? Continuar falando um pouco mais sobre o Bahia, porque eu acho que é um time muito curioso. Porque, como a gente disse, tem um investimento muito alto, trouxe o Everton Ribeiro e a gente esperava que ia levar um pouco o time. Só que ele ganhou do Palmeiras no Allianz Parque de 1-0, lembra? Foi 1-0? Acho que foi 1-0, né? Com gol no finalzinho. Foi. Algo do tipo. E é um time, cara, que só tá crescente, sabe? É um time impressionantíssimo. Nos últimos anos o Bahia só tá assim, ó, crescendo, tá muito bem. E é o Grupo City que administra, então, aliás, Rogério Ceni, como treinador, tá se provando cada vez mais, né? Incrível isso. Cara, então está brilhando, né? Você já falando. Concordo. Vamos colocar aqui, está brilhando. Agora é o Fogão. Botafogo, aliás, é o primeiro clube que a gente vai olhar diferente por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? Aqui na lista. Cara, o Botafogo é um time muito difícil. Por quê? Porque ele veio de uma temporada recente onde ele brilhou, ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. E nessa temporada, assim, por mais que a temporada ainda não acabou e ainda tem coisa para ver, meio que nessa temporada o brasileiro ele não parece que vai ser ganho pelo Botafogo. O Botafogo parece que tem mais chance na Libertadores e na Copa do Brasil, mas em todos os outros campeonatos ele foi muito aquém do esperado. Isso por vários fatores. Por exemplo, ele perdeu a Recopa e a Supercopa do Brasil, e os torcedores cobraram, mas o dono do Botafogo, o John Textor, falou: é campeonato sem importância, quando chegar a janela do mês do ano a gente contrata mais. E também no Campeonato Carioca não foi bem, mas assim, é campeonato estadual e é o segundo mais competitivo do Brasil. E o grande ponto na Copa do Mundo de Clubes, por mais que ele ganhou do PSG, um grande feito, ele não foi
tão bem, pelo menos no jogo contra o Palmeiras, no mata-mata. Por quê? Porque era para ser um jogo mais disputado e foi quase um jogo onde o Botafogo se retrancou. Agora o motivo é fatores internos, mas mesmo assim o mata-mata do Mundial não foi algo tão bom assim. Olha, o Botafogo, eu acho que, como o Henrique disse, na Copa do Mundo de Clubes teve um grande feito, que é em relação ao Paris Saint-Germain, ter vencido o Paris Saint-Germain, que era um dos clubes a ser batidos na Europa e no mundo, né? Só que o fato de ter perdido não é nem por conta da maneira só que perdeu, sabe? Recuando, não jogando, sabe? Deixando só o Palmeiras jogar. Não é nem só por isso. Eu acho que muito por ser eliminado, muito por conta de ser eliminado para um clube brasileiro também pesa, sabe? Um clube brasileiro onde ele eliminou na Libertadores o ano passado, não foi? Sim. Foi o ano passado. Então acho que isso que pega mal, sabe? Pega muito mal isso em relação ao Botafogo. A Copa do Mundo de Clubes do Botafogo, pra mim, começou mais ou menos lá naquele primeiro jogo que eles ganham de 2-1 no time muito mais fraco. Começou muito mais ou menos. Depois que ganharam do Paris Saint-Germain, aí, né, ficou muito grande o Botafogo. E depois decaiu muito, entende? Decaiu muito com esse negócio o Textor é um cara muito polêmico, né? O John Textor. E outra coisa importante que a gente não chegou a comentar, você comentou mais ou menos sobre isso, né? Então, em relação a ter demorado para contratar um treinador, né? Ter demorado para contratar um treinador, ter demorado para arrumar o time, saiu peças importantes, né? Dos jogadores que foram campeão da Libertadores com o Botafogo. Eles foram embora e o Textor não repôs, sabe? Demorou muito para estar arrumando o time, sabe? Eu acho que isso tudo pesa muito mal pro Botafogo. Agora tá com um treinador, o filho do Ancelotti. É assim, né? Ele tá mais ou menos assim. E é o primeiro trabalho dele, né? Primeiro trabalho dele. Cara, é um time assim, é difícil de avaliar, porque a gente viu o maior momento da história do Botafogo há um ano atrás, né? A gente viu o maior Botafogo da história. Agora, é difícil de avaliar, mas eu acho que fica... Pra mim fica no ok. Pra mim ficaria me surpreendendo, só que negativamente, né? Porque eu esperava mais do Botafogo esse ano. Mas vamos botar ele no surpreendente. Surpreendente? Vamos botar ele surpreendente a gente pode levar para dois sentidos. Negativo ou positivo, em vista do que se esperava do time. A gente pode mudar depois, tá? Nossa, eu acho que... Agora vamos falar sobre o Coringão, né? Corinthians. Timão, quer começar? Eu começo. Vai, começa. Cara, é assim, o Corinthians é um dos casos mais difíceis de avaliar. E eu acho que a avaliação dele não tem que nem começar com esse ano, tem que começar com o ano passado. Por quê? Porque no ano passado o Corinthians começa o ano muito mal, todo mundo esperava que o Corinthians ia cair, aí depois da janela de transferência ele traz um montão de jogador bom e ganha um montão do Brasileirão e consegue até uma vaga para pré-Libertadores. Aí ele começa o ano esperando muito. Mesmo que você não falasse que o Corinthians ia ganhar o título paulista, você esperava que ele fosse dar um trabalho. E ele acaba ganhando o Paulista, que em cima do Palmeiras, que era algo muito importante para o torcedor, porque o torcedor não comemorava título há muito tempo, e ainda mais ganhando do arquirrival ganhando o jogo de ida na casa do rival, isso sendo o único gol da partida. Só que depois, cara, o Corinthians não tá tão bem assim no brasileiro. Ele até começou o brasileiro ganhando bem, só que é um caso muito difícil, porque ao mesmo tempo que se esperava coisa boa do Corinthians, meio que as coisas ruins que tem no Corinthians meio que parecem que também já eram esperadas. Eu concordo plenamente. Cara, o Corinthians é um time que a gente tem que avaliar diferente, né? Porque é um time muito endividado. Eu sou palmeirense, mas não estou envolvendo nada de clubismo nisso, estou falando fatos. É um time muito endividado, é um time muito problemático e que tem muito apoio da sua torcida até nesses momentos. Porque o Corinthians está vivo até agora, sabe? É muito por conta da torcida, cara. Sim, é verdade. Muito por conta da torcida. E eu acho que eu vou completamente na linha do Henrique. O Paulista eu acho que foi muito importante pro Corinthians, cara. Muito importante por ser em cima do Palmeiras, principalmente. Sim, né? Principalmente. Eu acho que se fosse em cima do São Paulo ou do Santos, não teriam o mesmo gosto. E ganhando o jogo decisivo foi no Allianz Parque, né? Sim. Então, da maneira que foi, com o Hugo Souza pegando o pênalti do Veiga, então tem várias coisas que faz o Paulista ser muito importante. Mas eu lembro que logo depois que começou o Brasileiro, o Corinthians, os jogadores do Corinthians
continuou ressaltando, ganhamos o Paulista. Isso foi algo que foi me incomodando, ver que, tipo, o time não ganhava, ele se usava como justificativo o Paulista. Sim. Entende? Então eu acho que isso abaixou um pouco o nível do time, mas caiu na Libertadores, né? Caiu na Libertadores muito cedo e caiu na Sul-Americana, ou não? Sim, caiu. Caiu na Sul-Americana. Então, cara, se for ver, tá bem complicado. Agora ganhou o primeiro jogo contra o Palmeiras. Vamos ver, né? Cara, se for eliminado amanhã com o Corinthians, eu acho que mexe muito em questão da lista aqui. Porque aí você vai ficar o brasileiro na Copa Libertadores. Não foi bem, foi muito mal, cara. Você foi eliminado em casa? Eu não lembro. Na Libertadores? Não lembro, cara. Eu acho que ele jogou contra o Barcelona do Equador. Aí eu não me lembro se foi em casa ou não, mas acho que foi eliminado nos pênaltis. Agora na Sul-Americana foi vexatório porque foi eliminado na fase de grupos. Então na Sul-Americana foi bem vexatório. E outras coisas, cara, tem muito elemento, né? Tem a questão do Memphis Depay lá, dele ter ganhado muito dinheiro do Paulista, né? Acho que ele ganhou 5 milhões, sei lá, algo do tipo que era boa parte da premiação foi pro bolso dele. Então isso tudo mexe muito com o time. Sabe, eu acho que é um time que o principal jogador não é o Memphis, na minha opinião, e nem o Hugo Souza, pra mim é o Yuri Alberto. Pra mim também. Por mais que perdeu o pênalti contra o Palmeiras, eu ainda acho ele o jogador mais decisivo do time, sabe? Mas, cara, eu acho que o Corinthians, eu esperava mais, principalmente pelo que você falou do ano passado, o Corinthians tava muito mal. Tava brigando pra não cair, tava mal pra caramba. Aí chega o Memphis, se organiza, e aí vai subindo, consegue vaga pra Libertadores, né? Então, deu esperança, tipo, se essa temporada, com a chegada dos reforços, deu uma melhorada, a próxima tem tudo pra ser ainda melhor. Só que não. E além disso, tem outros fatores, né? O treinador deles que caiu, o Ramon, lembra? Sim. Que caiu, agora chegou o Dorival, sabe? Cara, é muito difícil de avaliar. Cara, olha, assim, agora onde a gente vai por ele. Por mim, eu colocaria o Corinthians no ok, por quê? Porque assim, não dá pra pôr ele no tá surpreendendo, porque nem o fato de que o Corinthians estaria assim, disputando pau a pau, isso não seria algo tão surpreendente. E também pelo clube estar bem endividado, também não é surpreendente ver que o Corinthians está mal em alguns momentos. E também não dá pra pôr ele ainda brilhando, porque a maneira como foi eliminado da Libertadores, e principalmente da Sula, e por alguns jogos foi muito ruim no Brasileiro, então não dá. Se ele tivesse pelo menos classificado para Sula, dava para pôr ele no tá brilhando, mas como ele não está classificado para nenhuma competição internacional, e eu acho que põe ele no ok. Se ele não tivesse ganho o Paulista, eu acho que eu colocaria ele no decepcionando. Mas como ele ganhou, eu vou colocar ele no ok. Então, pra mim, o Corinthians ele tá muito surpreendendo no começo do ano, por ser muito positivo, sabe? Apesar da temporada passada ter terminado bem, sabe? Acho que surpreendeu o título paulista em cima do Palmeiras, entende? Isso surpreendeu. Aliás, o campeonato paulista do Corinthians foi muito bom, né? Ele foi líder. O Corinthians só perdeu pro São Paulo. Só perdeu pro São Paulo, então foi muito bom o campeonato do Corinthians no Paulista. Só que não adianta, cara, a gente só levar em consideração o Paulista, sabe? Isso que pega. Sim. Porque a gente não levou isso em consideração do lado do Atlético. Aliás, você mas do Atlético. Né? Não, eu acho que é diferente, por quê? Porque o Atlético, ele tava vindo de mais ou menos 6 temporadas seguidas ganhando o Mineiro. E assim, nessa temporada era esperado que o Cruzeiro ia brigar pelo título mineiro, só que o Cruzeiro nem chegou na final e o Atlético não tem nada a ver com isso, não foi nem o Atlético que eliminou. Então o Atlético ter ganhado o Mineiro era nada mais do que a obrigação dele. E não é a mesma coisa com o Corinthians, porque o Corinthians estava vindo de 6 anos sem título, não conseguindo bater de frente com o Palmeiras, e ele encerra um jejum ganhando do Palmeiras, e com o jogo decisivo ganhando na casa do Palmeiras. Quando eu digo que eu acho parecido em questão de ganhar o estadual e no restante não ir tão bem, apesar que o estadual do Corinthians, o estadual do Atlético é totalmente diferente, como você disse, né? O peso é totalmente diferente. Cara, então vamos colocar no quê? Vamos colocar na frente ou atrás do Atlético? Cara, eu acho que levando em consideração que o Atlético tá melhor nas Copas, ainda tá na Sul-Americana e que também não tá numa crise tão grande quanto a do Corinthians, eu deixo o Atlético na frente. Tá, então lembrando que na horizontal, sempre o que estiver na frente é o que tá melhor do que o time que tá atrás, tá bom? Agora é o Cruzeiro, né? Quer começar falando? Cara, eu começo.
Ó, o Cruzeiro eu acho que é aquilo, cara. Tem um fator de muito investimento, é um time que tá com investimento muito alto, né, nessa temporada. Não chegou até a final do estadual, algo que tem que ser levado em consideração, que eu acho que com o nível de investimento era o mínimo, né? Que poderia. Aliás, estava com o Diniz na época, né? O Diniz que estava bem mal, por sinal, no Cruzeiro. Mas, cara, eu acho que é um time que no brasileiro tá muito bem, sabe? No começo do ano eu tinha uma visão totalmente diferente do Cruzeiro. Acho que o investimento era muito alto e não tinha um nível de resultado proporcional, sabe? Agora o brasileiro encantador até aqui, sabe? Em questão do Caio Jorge ser um dos artilheiros do campeonato, sabe? É um time que está muito mais organizado e tá tendo bem, sabe? No Campeonato Brasileiro. Acho que se for levar em consideração o brasileiro, ele estaria lá em cima no estar brilhando, sabe? Se fosse só o Brasileirão, ele estaria lá em cima. Sim. Só que tem que levar em consideração outras coisas, né? O começo do ano não foi tão bom e foi muito difícil. Eu acho que uma coisa interessante de se analisar, e eu já vou até falar onde eu vou colocar o Cruzeiro para mim vai colocar no surpreendendo. E é surpreendendo em dois sentidos. Por quê? Porque em vista da situação do Cruzeiro que a gente via, a gente esperava muito que ele fosse brigar, que ele fosse ou ser campeão ou brigar lá no topo em competições que ele deu mole. Tipo, a gente esperava que ele fosse classificar para a Sul-Americana. Ele não conseguiu ganhar nenhum jogo na Sul-Americana, se não me engano. A gente esperava que ele fosse pelo menos na final do Mineiro, não chegou. Na Copa do Brasil, empatou com o CRB, ainda tem outro jogo de volta, mas ainda assim. Só que a gente olhava para o Cruzeiro como um time que, sei lá, fosse brigar para nono lugar no Campeonato Brasileiro e o time está jogando bem. A gente não pode se iludir porque seria um caso parecido com o Botafogo de 2023, né? Mas não é nem só pelo fato de que o Cruzeiro tá brigando, mas é pela maneira que ele está jogando, porque ele está jogando muito bem e ele ganhou dos principais adversários da liderança da tabela, que é o Flamengo e o Palmeiras. E eu acho que o Cruzeiro, diferente do Botafogo, como o Cruzeiro já foi campeão, o Cruzeiro não, diferente do Botafogo que estava mais de quase 30 anos sem ganhar um título de relevância, o Cruzeiro já tem um histórico de bater com frentes com outros grandes melhor do que o Botafogo. Então, para mim, eu vou colocar ele no surpreendente na frente do Botafogo. Cara, em relação a esse negócio da Copa do Brasil, ele perdeu o primeiro jogo ele empatou o primeiro jogo em casa, não foi? Não lembro, mas acho que foi. Foi em casa e vai decidir fora. Contra o CRB que eliminou o Santos, não foi? Nos pênaltis? Foi. Cara, é assim, né? A grande chance do Cruzeiro passar existe, só que a Copa do Brasil tá com uma cara que vai ter alguma zebra acontecendo. Não sei se vai ser com o Cruzeiro, mas tem cara que vai acontecer alguma zebra. Eu acho que o Cruzeiro passa. Se o Cruzeiro passa, se ele permanece vivo na Copa do Brasil, vamos imaginar se a gente estivesse fazendo essa tier list um tempo depois das oitavas e o Cruzeiro tivesse passado, eu colocaria ele tá brilhando. Mas como ele empatou, foi eliminado da Sula de uma maneira vexatória, não chegou na final e o grande brilho dele é no Campeonato Brasileiro, ainda mais da forma que está sendo, eu vou colocar ele surpreendendo. Só que uma coisa, o Cruzeiro eu sinto que ele não foi bem na Sul-Americana, muito por conta que ele estava bem no Brasileiro e queria focar no Brasileirão. Porque ele foi muitas vezes com o time reserva para a Sul-Americana, pareceu que era um ar tipo assim, só vamos cumprir tabela, sabe? Só vamos lá para jogar, mas sem nenhum objetivo de vencer ou algo do tipo, de passar para a próxima fase, porque se quisesse mesmo, passaria fácil. Sim. Entende? Mas você falou surpreendendo, né? Atrás do Botafogo, ou não? Não, para mim é na frente. Para mim é na frente. Porque... eu colocaria atrás. Por mais que esteja na frente do Brasileirão, eu colocaria atrás. Porque o Botafogo tá na Libertadores, não tá? E o Botafogo, por mais que foi... então vamos botar o Botafogo na frente. Botafogo na frente. Botafogo na frente. Tá, agora o próximo é o Flamengo. Flamengo, hein? Cara, o Flamengo, eu acho que ele é um dos mais difíceis de se analisar junto com o Corinthians. Cara, assim, ele é difícil que nem o Corinthians, só que de um jeito diferente do Corinthians. Exato. Porque enquanto o Corinthians, você ao mesmo tempo que esperava que, por exemplo, que o clube fosse brigar, mas que podia passar por uma crise,
O Flamengo você esperava meio que uma coisa oposta, de que ele podia vacilar, mas que ele ia estar sempre no alto. E não parece que está sendo isso que a gente está vendo do Flamengo. Ele foi campeão carioca sobre o Fluminense, só que pro elenco que tem, o Flamengo tem, na minha opinião, o melhor elenco da América do Sul. Disparado. O melhor elenco. Só compete com o Palmeiras, mas mesmo assim é muito reforço que o Flamengo traz, então fica na frente. E assim, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa do Brasil também, só que na Supercopa o Botafogo não jogou nada. Não competiu, e eu acho que foi muito mais por causa do John Textor, que olhou para a competição como se não fosse nada. E assim, nas principais competições que todo mundo esperava que o Flamengo fosse tá lá brigando, que o Flamengo tá mostrando sinais de alerta vermelho. Por exemplo, na Libertadores, ele passou dificuldade para se classificar, só se classificou na última rodada e ficando em segundo. No Campeonato Brasileiro, estava em líder, chegou a liderança do Palmeiras, mas perdeu para o Cruzeiro. E agora na Copa do Brasil, até onde a gente está gravando, perdeu o jogo de ida para o Atlético. E detalhe, nenhuma vez na história, pelo menos até aqui, o Flamengo conseguiu se classificar perdendo o jogo de ida em casa. Sim, e tem um fator que você acabou esquecendo que é importante, é a Copa do Mundo de Clubes. Que o Flamengo ele foi bem na fase de grupos, mas, tipo assim, foi muito bem. É que eu acho, cara, que o Flamengo, pelo menos pela mídia, ele não é muito... Que nem a Libertadores, pra mim, o Flamengo foi medíocre, cara. Não foi uma Libertadores boa, sabe? Ele perdeu um jogo no Maracanã, não foi? Foi. Algo do tipo, pra um time fraco, sabe? E eu acho que não é tão visto isso, sabe? Sim. Acho que tinha que ser levado mais em consideração que o investimento é muito alto no Flamengo. Direto, toda semana a gente vê o Flamengo trazendo um baita de um reforço. Trouxe o Emerson Royal, trouxe um monte de jogador nível europeu, sabe? O futebol é muito bom, algumas vezes, só que poderia muito mais, sabe, cara? Eu acho que é um futebol até medíocre porque pode oferecer, em comparação sabe? ao que pode oferecer. Exatamente. Aliás, o Palmeiras tá um pouco assim também. Tá bem nessa linha aí. Poderia entregar muito e acaba que entrega o que dá ali, entende? Pra mim, eu acho que está surpreendendo o quê? Sei lá. Pra mim também. Eu tava dúvida entre esses dois. Mas eu vou... Decepcionando, será? Não, decepcionando não. Mas eu vou botar o Flamengo no ok, por quê? Porque ele fez um feito muito grande, que foi ganhar do futuro campeão da Copa do Mundo. E por mais que ele tá dando uma vacilada nos campeonatos mais importantes, o Flamengo ele é um time que sempre pode dar uma resposta, né? Assim, por mais que ele vacilou na Libertadores, ele pode olhar com outro olhar para o mata-mata. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo já ganhou 2 campeonatos brasileiros em que quem tinha para ganhar era vários outros times, e ele foi lá e subiu e ganhou na última rodada. Foi o Inter do Brasileiro de 2020 e também o Inter junto com os outros times de 2009. Mas olhando só para o presente, seria no caso o exemplo de 2020. Sim. Mas então, e fora que como também foi campeão estadual, eu vou colocar ele no ok. Atrás do Corinthians, na frente? Não. Bom, pra mim é na frente do Corinthians. Agora, cara, eu acho que é... Tem que pensar, hein? Na frente ou atrás do Atlético? Porque... Cara, eu coloco atrás. Eu coloco atrás porque eu acho... Calma aí, cara, porque ele ganhou do Chelsea também. Cara, vamos botar na frente do Atlético, é melhor pôr na frente. Se a gente levar em consideração que ele jogou a Copa do Mundo de Clubes, é um campeonato a mais, muito difícil, ele foi bem, sabe? Ele foi eliminado pro Bayern de Munique. E antes que você vá comentar, meu Deus, tá comemorando que jogou de igual para igual, não é questão de jogar de igual para igual. É muito questão de tá ali, entendeu? Tá competindo, uma competição nível elite, sabe? E outra coisa, se fosse considerar que uma coisa que talvez muito flamenguista vai comentar, mas pô, jogou Copa do Mundo de Clubes e isso deu um desgaste. Mas cara, o Flamengo, ele vacilou na fase de grupos da Libertadores, no Campeonato Brasileiro, antes da Copa do Mundo de Clubes. Então se fosse assim, a gente estava jogando bem e aí fomos para a Copa do Mundo, aí começou um desgaste. Mas não foi isso que aconteceu. E olha, eu sempre uso muito como parâmetro, quando eu vou comparar o Flamengo, quando eu vou falar do Flamengo, quando eu vou falar do Palmeiras, eu uso muito como parâmetro o Palmeiras, entende? Quando eu vou falar do Flamengo, eu uso o Palmeiras e vice-versa. Porque eu acho que são times que sempre estão ali brigando, são times que têm investimento muito alto. Começa o ano, a gente já fala, pô, esses são os favoritos para ganhar
a maioria dos campeonatos. Nem sempre ganha. Mas eu acho que o Palmeiras, em questão da Libertadores, ele foi muito melhor, sabe? Se você for ver, foi muito melhor. E, cara, essa derrota do Flamengo, essa fase de grupos foi muito burocrática, você não acha? Foi muito... Sim. Tá, vamos pro Fluminense, vai. Flusão que foi bem na Copa do Mundo de Clubes. Só que não é. Mais ou menos. O Fluminense, o que acontece? Ele começa a temporada vindo de um quase rebaixamento e o que assim é meio complicado, isso podia dar uma balada emocional. Sim. Mas analisando o trajeto, isso não deu. E assim, ele perde o Campeonato Carioca, só que ele perde pro Flamengo, que é um elenco melhor, então não tem muito do que reclamar. E ele não perde de uma forma muito feia, ele perde o jogo de ida em casa só por 2-1 e empata o de 0-0 da volta. Então, por mais que perdeu em casa, não é um resultado tão amargo assim. E ele começa meio oscilando, porque o Mano Menezes não está dando certo, aí ele traz o Renato Gaúcho, e eu acho que desde da chegada do Renato Gaúcho, por mais que na volta do Mundial o Fluminense deu uma vacilada, o Fluminense está indo bem, porque ele foi o brasileiro que mais chegou longe, o brasileiro não, o sul-americano que... Sim. O não europeu, né? O não europeu que mais chegou longe, e inclusive injusto não ter uma disputa de terceiro lugar. Nossa, é injusto demais. Mas... Seria legal de assistir, seria quem? O Fluminense? Contra o Real Madrid. Nossa, meu amigo. E assim, outra coisa, ele não está na Libertadores, ele está na Sula. Ele e o Atlético são os únicos vivos na Sula, mas um detalhe importante: o Fluminense foi o único brasileiro que se classificou em primeiro no grupo da Sula, então ele não precisou passar pelos playoffs da Sula. E no Brasileirão ele não está decepcionando, não está sendo uma coisa que prioriza a Copa, mas o brasileiro deixa de lado, ele está até bem no brasileiro, considerando isso. E na Copa do Brasil, por enquanto, ele ganhou do Internacional de forma... Cara, por mim, tá brilhando. Eu colocaria ele no ok na frente do Flamengo. Só que uma coisa, o Fluminense, eu vi muito torcedor do Fluminense, tipo, vaiando lá nos jogos depois da Copa do Mundo de Clubes, sabe? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro e tal. Mas, cara, ele fez um calendário, depois que ele é eliminado pro Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, ele pegou só os que estão lá em cima, né? No Brasileiro ele pegou, foi Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, pegou São Paulo, pegou um monte de time difícil, sabe? Flamengo. Bragantino eu não lembro, mas eu tenho certeza que pegou Flamengo, pegou Palmeiras. E fora que ele foi o brasileiro que mais chegou longe do Mundial, ele teve jogos. Ele teve jogos pra mais. Então por mim tá brilhando. Na frente, né? Na frente, com certeza. Porque ele tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Sul-Americana, fez um estadual ok, né? Foi indo até a final, perdendo para um time que é muito melhor que o dele. E como o Henrique disse, sabe? Não foi um vexame, nada disso, não perdeu feio, sabe? Foi um jogo soube competir, sabe? Então tá ok. Agora vamos Fortaleza, hein? Cara, pra mim o Fortaleza a gente não precisa nem muito ficar discutindo, ele pra mim vai no decepcionando. Porque, tá na zona de rebaixamento, não tá jogando muito bem, não foi nem campeão estadual, eu acho. E cara, por mais que ele tá na Libertadores, o Brasileirão dele é muito ruim. É muito ruim, ainda mais considerando que ele era, talvez tirando do G12, junto com o Bragantino, o time que mais estava dando trabalho. Ele pode dar uma reação até o final do ano, mas por enquanto é decepcionante. Agora o Grêmio, hein? Cara, o Grêmio, assim... O Brasileirão tá ruim. E por mim o Grêmio vai decepcionando. Decepcionando. Atrás, né? É que se for ver, no decepcionando, quem fica na frente é quem decepcionou mais ou quem... Não, eu acho que quem fica na frente do decepcionando é quem está decepcionando menos. Tá. Mas, cara, eu acho que ele fica... fica atrás. Ele perdeu o título gaúcho, ele perdeu. Só que assim, cara, ele foi eliminado da Copa do Brasil, só que... Como eu posso dizer? Ele não é. O Grêmio, você não olha e vê um time muito com cara de. Que ia brigar muito. Cara,
Eu acho que é o Fortaleza atrás porque, como a gente viu as últimas temporadas do Fortaleza, foi temporadas boas, ok? E muito por questão do Vojvoda, né? Que é um treinador que tá há tanto tempo aí, desde quando o Abel chegou ele tá, né? Praticamente. Então tá há muito tempo e fez uma... Sabe? Foi muito ruim o Fortaleza. Eu acho que no Brasileiro tá muito ruim. Nos outros campeonatos, a gente não, infelizmente não tá lembrando muito bem dos outros campeonatos, mas acho que como decepção, o Fortaleza decepcionou mais que o Grêmio, sabe? Sim. Tá de acordo? Sim, tô de acordo. Tá, o Internacional agora. Cara, o Internacional, eu já tenho o lugar que eu vou por ele garantido, mas vamos analisar. Um feito muito importante do Internacional nessa temporada é que ele é campeão gaúcho depois de muito tempo e ele é campeão depois de 9 anos. E detalhe, ele é campeão evitando que o Grêmio conquiste 8 consecutivos, que é uma marca que só o Inter tem. Então, se ele perdesse, ele poderia ser muito zoado, né? Ser muito zoado por perder o título de único octa do estado. E só que assim, você olhava para o começo, você pensava, caramba, o Inter vai voar nessa temporada. Mas não foi bem isso que aconteceu, tanto é que na pausa pela Copa ele termina na zona, só que ele deu uma reagida. E outra coisa, ele até que está bem na Libertadores, mas assim, se considerarmos o grupo, ele passa um grupo mais difícil. E aí muita gente pode falar, ele está decepcionando em vista do que era esperado. Só que assim, cara, você não pode esperar do Inter o mesmo que você espera do Palmeiras e do Flamengo. Então, por mim, ele vai no... O começo de temporada do Inter foi fenomenal, né? Foi muito bom, um dos melhores times do Brasil no começo da temporada. Depois foi abaixando o nível, mas era o que a gente já esperava, né? Não ia conseguir durar tanto tempo o futebol que estava jogando, que era um futebol muito acima da média. Uhum. Então, ok, atrás do Atlético? Não, por mim na frente do Atlético. Agora, o Juventude. Juventude agora é um time que... Quer começar falando sobre o Juventude? Cara, eu acho que o Juventude não tá... Assim, não dá nem pra... Não dá nem pra avaliar muito. Cara, eu não vou nem colocar isso. O que a gente espera no começo da temporada? A gente espera o quê? Daquele time que vai brigar pra não cair. E é o que tá acontecendo. Então, é difícil porque... O certo seria colocar no ok, né? Porque... era isso que eu ia falar. Certo. Então, põe ele no ok. Ok? É. Cara, não é melhor a gente avaliar o Juventude por questão de futebol mesmo? Questão de, tipo, o que tá rendendo, que é uma temporada, tipo, ruim, tem tabela e tal. Porque se a gente for levar em consideração o que a gente espera do clube, sabe, do Juventude, a gente espera o quê? Que seja uma temporada que nem as outras, sabe? Que ele vai ficar lá embaixo, que ele não vai conseguir competir tão bem com os outros clubes, entende? Mas analisando o futebol dele, o futebol não tá tão bem assim. Cara, é difícil de avaliar. Certo seria criar um novo lugar aqui pro Juventude que é tipo ruim, né? Sabe? O que a gente coloca? Assim, de duas uma. Se você quiser analisar o futebol deles, seria o decepcionando. Mas, assim, se você fosse torcedor do Juventude e você esperasse ver o novo futebol, você colocaria ele no decepcionando. Agora, se você é um torcedor que, assim, um torcedor que já sabe que tá pra vir, algo assim, você, tipo assim, o time vai cair, você fica, que chato, mas ok, não tem como competir com esses, né? Então coloca no quê? No último dos OKs. Coloca no último dos OKs. Tá, mas levem isso em consideração, tá, gente? Porque se for colocar ele, não é porque ele tá na mesma linha ali que o Flamengo, o Inter, que ele tá no mesmo bonde, entendeu? A gente tá analisando o que se esperava do clube. Exatamente. Agora o Palmeiras, posso começar? Pode. Cara, aqui vai entrar muita análise de torcedor, né? Querendo ou não tem como desvirtuar muito bem isso. Mas eu acredito que o Palmeiras teve... Eu acredito não, é um fato. Teve o maior investimento desde a chegada da Leila, né? Da Crefisa, um investimento muito alto do Palmeiras e que a gente sabe que não está correspondendo à altura, sabe? Vitor Roque, ele faz gol de vez em quando, ele é muito importante. Eu considero ele um cara fundamental para o esquema do Palmeiras, para a escalação do Palmeiras. Só que a gente nota que o Abel não está conseguindo encaixar muito bem, sabe? É um começo de temporada tanto quanto problemática, porque a gente perdeu para o maior rival, um paulista, onde a gente estava sendo tranquilamente, sabe, predominante, sabe? Então, cara, eu acho que se for ver o futebol do Palmeiras, estaria em ok na frente do Flamengo.
na minha opinião, porque fez uma Copa do Mundo de clubes onde não venceu o Chelsea, apesar do Flamengo ter vencido. Muito diferente você vencer do Chelsea na fase de grupos para vencer do Chelsea no mata-mata, né? Então acho que essa é a grande diferença. Mas acho que o brasileiro tá bem, vai brigar até o final para ser campeão, isso é um fato. Assim como eu acho que o Flamengo também vai fazer isso. E eu acho que é um time que a chance de melhorar é muito maior do que piorar, entende? Sim. Na minha opinião, a chance de melhorar é muito grande. O que acontece? No Palmeiras, você sempre inicia o ano esperando que sempre vai estar lá no topo, brigando, já iniciando o ano sendo campeão. E não foi isso que aconteceu. Ele perdeu a final do Paulista para o maior rival, quebrando o jejum, o que causa bastante frustração para o torcedor. Ele também, assim, no Brasileirão, estava na liderança, perdeu a liderança, mas isso é uma coisa normal no Brasileirão, só que pela autonomia que o Palmeiras tem, o torcedor não devia esperar isso, mas ao mesmo tempo ele foi o que fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e surpreendeu também no Mundial, surpreendeu no sentido de chegar longe, né? Levando em consideração que o Palmeiras contra o europeu, que foi o Chelsea e o Porto, não foi tão bem assim, eu acho que a Copa do Mundo de clubes do Palmeiras foi ok, foi boa, foi melhor que a do Botafogo, melhor do que, do Flamengo, na minha opinião, por ter ido longe. Agora, a bola jogada, a gente sabe que o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras, sabe? Cara, olha, se o Palmeiras tivesse se classificado para a Libertadores de uma forma ruim, que nem a do Flamengo, e eu acho que ele estaria me decepcionou. Só que como ele fez a melhor campanha da Libertadores e pelo fato dele ter chegado longe no Mundial e ainda não ter saído tanto da disputa pelo Brasileiro, ele fica no ok por enquanto. Só pra pontuar, eu acho que a Libertadores, eu não cheguei a falar sobre a Libertadores, né? Eu acho que a Libertadores do Palmeiras foi muito boa, sabe? Muito boa, não é só por questão de ser líder e tal, mas por questão de ter enfrentado o Bolívar fora de casa, ter vencido muito bem, sabe? Foi uma campanha, assim, muito boa do Palmeiras na Libertadores. Na Copa do Mundo de Clubes foi boa, foi muito boa, acho que melhor do que eu imaginava, sabe? Só que no Brasileiro a gente sabe, cara, não adianta falar muito que tá em terceiro, tá em quarto. A gente sabe que no Brasileiro só vai dar pra medir muito bem no final, cara. Porque não adianta tentar medir o Palmeiras no meio do campeonato, porque a gente sabe que vai mudar muito ainda, sabe? Na frente do Flamengo, seria? Na frente do Flamengo. Agora o Bragantino. O tá bem no Brasileiro. Assim, ele tava bem no Brasileiro, só que agora, pelo menos nas últimas rodadas, ele começou a vacilar um pouco. Ele caiu muita posição. Sim. Só que assim, o Bragantino, ele é um time tão complicado porque ele tá na primeira divisão, mas ninguém liga pra ele. No Campeonato Paulista ele não chegou na semi, só que todos os 4 grandes chegaram na semi, então isso não é nenhum vexame. Só que o Bragantino é aquele time que, por exemplo, ele pode, sei lá, se classificar para Libertadores, aí todo mundo vai achar ok, e ao mesmo tempo ele pode estar brigando para não cair, todo mundo vai achar ok também. Então não tem muito o que dizer sobre o Bragantino. Mas se for ver o futebol jogado do Bragantino, pra mim tá muito bom, cara. A questão do brasileiro, assim. Então assim, pelo futebol jogado, coloquei no surpreendente. Porque eu não imaginava, sabe? No começo da temporada que a gente viu o Bragantino, eu sei que agora deu uma decaída, mas teve um momento ali que ele tava brigando bem, sabe? Jogou bem contra o Flamengo lá em Bragança, perdeu, mas jogou bem. Sim. Perdeu e empatou. Onde fica o Bragantino? Fica no surpreendendo. Na frente ou atrás? Cara, pra mim, nos últimos. Não sei do atrás. Agora os tricas. Desculpa, não, São Paulo. O trimundial campeão de tudo. Meu time do coração. Cara, o São Paulo, no começo eu tava um pouco mais, como eu posso dizer, indeciso onde eu ia botar ele, mas agora eu acho que eu sei e eu vou explicar o porquê. O São Paulo, ele começa a temporada começa e quando ele é eliminado, quando ele já está classificado na Libertadores, ele começa a jogar muito mal no Brasileiro, mas ele já está classificado. Aí o torcedor esperava que o time fosse, como o Zubeldia, fosse, sei lá, jogar bem esse negócio. E assim, por mais que o São Paulo ganhasse algumas partidas, ele não jogava bem. O único jogo que ele jogou realmente bem mesmo foi contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, com o Zubeldia. Aí chegou nas semis do Paulista, e por mais que perdeu para o Palmeiras, que
que era um time melhor e favorito, perdeu jogando mal. E detalhe, o lance foi um pênalti roubado, o pênalti mais roubado da história do Paulista. Pra mim, isso não tem nem discussão, pelo menos dos que eu vi. Tudo bem, mas acho que justificar a eliminação pra cima de um pênalti, onde o São Paulo não tava jogando, cara. Então era isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, você ser eliminado pro Palmeiras, ainda jogando no Allianz Parque, tudo bem. Só que você foi eliminado em um pênalti e sabendo que você tem a condição de buscar atrás e o time jogando mal, isso decepciona muito a torcida. Agora na Libertadores é surpreendente porque por mais que o São Paulo não estivesse jogando bem, ele além de não ter perdido nenhum jogo, ele teve a segunda melhor campanha, só ficou atrás do Palmeiras em questão de campanha de Libertadores. E no Brasileiro estava indo mal, até nas partidas que ganhou com o Zubeldia não estava jogando bem, mas com a chegada agora do Crespo, pelo menos no começo, agora o São Paulo está voando. Aí agora onde coloco? Cara, é importante falar que o São Paulo perdeu um dos seus principais jogadores, que era o Lucas e o Oscar e o Caleri. Então, por exemplo, analisando que o São Paulo estava com um técnico que mal encaixava as peças, perdeu um dos seus principais jogadores e conseguiu se recuperar no Brasileiro e fazer a segunda melhor campanha de Libertadores, pra mim ele entra e me surpreendeu. Cara, eu acho que tem duas formas de ver, né, esse São Paulo. Agora, o atual com o Crespo, que pra mim é muito bom o começo do São Paulo, apesar da derrota pro Flamengo, que o próprio Palmeiras perdeu pro Flamengo em casa, né, no Allianz Parque. Então isso não é muita novidade. O Flamengo é realmente muito melhor time que o São Paulo. Só que, cara, o começo de temporada com o Zubeldia foi muito problemático, sabe? Eu acho que essa eliminação que ele falou no Allianz Parque, pra mim, se não fosse aquele pênalti, o Palmeiras ainda assim ia conseguir eliminar, sabe? Não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber, mas o jogo tava no estádio no dia. O Palmeiras estava amassando o São Paulo, sabe? E o São Paulo muito recuado, não conseguindo jogar. Depois que toma o gol, até tenta um pouco, mas nada demais, sabe, cara? Acho que eu fiz análise aqui no canal, se não me engano. Muito pouco efetivo, chutes no gol muito pouco também, sabe? Sim. Um futebol muito problemático, o que eu acho que vai mudar agora com o Crespo. Então, por exemplo, analisando que o São Paulo estava ruim em questão técnica e também depois analisando que ele perdeu um dos seus principais jogadores e mesmo assim ele conseguiu chegar nas semis do Paulista, conseguiu fazer a segunda melhor campanha da Libertadores e ser os seus principais jogadores, conseguiu dar resposta no Brasileiro com o novo técnico, pra mim ele surpreendeu. Cara, daria até pra colocar está brilhando se tivesse talvez jogado um pouco melhor no começo da temporada, sabe? Se não tivesse tão ruim, mas vamos pôr no surpreender? Na frente do Botafogo, né? Na frente. Tá, agora o Vascão, hein? O Vasco, cara, esse pra mim eu não vou nem discutir, pra mim tá decepcionando. Tá decepcionando. O Vasco, na minha opinião, cara, é um time assim que não dá vontade de assistir, sabe? Você liga a TV você sabe que tá passando o jogo do Vasco, você coloca por 10 minutos pra assistir, cara, é uma tortura, você não aguenta mais assistir. Sabe, você vê, foi contra o Del Valle que tomou aquela goleada? Sim, foi. Cara, é um absurdo, gente. E cara, não tem nem... Jogando nada. Sim, e não tem nem a questão de, é um time ruim mesmo. Por mais que o elenco não seja top, a temporada passada do Vasco, o Vasco não passou perrengue em luta contra o rebaixamento e chegou na semifinal da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Atlético Mineiro, não tomando goleado. Foi só por um gol de diferença. E no começo do ano o Vasco até que não estava tão mal, mas passou por alguns problemas e aí com a chegada do Diniz, eu acho até que um grande problema é o Diniz, por quê? Porque eu acho que o estilo de jogo do Diniz ele meio que acabou. Por quê? Porque esse esquema do Diniz de ficar segurando a bola, os outros times meio que aprenderam a jogar contra esse esquema tático e aí meio que eles só ficam esperando eles perderem a bola para fazer o gol. E eu acho que o Diniz, eu vi a estreia do Diniz foi contra quem? Foi contra o São Paulo? Eu acho que a estreia não foi, mas um dos primeiros foi. Então, eu lembro que os primeiros jogos do Diniz no comando do Vasco, eu tinha pensado, quer ver que vai dar certo? Tava bem e tal. Só que logo depois a gente volta pra realidade, sabe? A gente volta e pensa, é impossível, sabe? É muito complicado. Só deu certo no Fluminense. E além disso, eu acho que o Vasco, ele tem um time muito fraco.
entende? Mas é muito fraco, mas não era pra estar nesse nível. Porque a gente vê times fracos também, que nem o Mirassol. Cara, você vai falar que o time do Vasco não é do nível do Mirassol, um pouco melhor? Pra mim ele é até um pouco melhor, sabe? E o Mirassol faz um campeonato muito melhor do que o do Vasco, no brasileiro principalmente. Cara, pra mim, você falou decepcionando? Decepcionante. Pra mim é decepcionando atrás de todo mundo. Porque, Pra mim também. Porque eu acho que o Vasco, cara, né, que nem você disse, foi na semifinal da Copa do Brasil, eliminado pro Atlético, que chegou na final, perdeu pro Flamengo e tal, mas eu acho que o Vasco é uma decepção muito grande, cara, uma decepção muito grande. Tem o Coutinho, tem o Verratti, que são bons jogadores, sabe? Agora tem o Diniz, que querendo ou não, por mais que tenha esse negócio do estilo de jogo dele, sabe? É um treinador que é bom, ok, sabe? Não era pra estar tão ruim, tá muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Agora o Vitória. Cara, pra mim, o Vitória, assim, ele tá brigando contra o rebaixamento. Muita gente pode pensar, ok, que isso já era esperado. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Os times do Nordeste, eles, independente se tá bem ou não, eles sempre costumam dar trabalho. E o Vitória, temporada passada, foi campeão baiano em cima do Bahia, que, detalhe, isso é um jejum de títulos, e o Bahia que tinha um elenco muito melhor, e o Vitória conseguiu se recuperar. Sai da cabeça dele, Vasco. Tá. Impressionante. O Vitória conseguiu se recuperar no Brasileirão, ficando numa boa posição, não sofrendo contra o rebaixamento, e classificou para a Sula. Agora chega nessa temporada, ele perde o Campeonato Baiano, mas tudo bem que o Bahia é um time melhor, só que ele nem consegue se classificar para a Sula, que era algo que devia pensar, e ele está sofrendo contra o rebaixamento. Então imagina um torcedor do Vitória que olhou a temporada passada e pensou, cara, a gente foi campeão, a gente agora está na Sula, vamos torcer para não passar sufoco e tentar chegar na semi da Sula. Aí ele olha e aí é eliminado na fase de grupos, lutando contra o rebaixamento. Pra mim, tá me decepcionando. Só na frente do Fortaleza e do Vasco. Cara, eu não tenho muito a acrescentar não, viu? Acho que era mais ou menos isso. Agora o Ceará, na minha opinião, o Ceará tá muito bem, sabe? Na minha opinião também. Cara, com o Pedro Raul tá bem, sabe? É um time que eu acho até organizado. Vou ser sincero, então eu não acompanho muito o futebol do Ceará. Eu também não. Mas pelo que eu vejo, tá indo bem e tá me surpreendendo. Como um cara que não acompanha muito o Ceará, eu acho que no começo da temporada eu esperava que ia estar muito abaixo do que está, sabe? Tá indo muito bem o Ceará. Sim, todo mundo esperava que o Ceará fosse brigar contra o rebaixamento e ele tá jogando bem. Só que assim, a gente ainda tá não no começo, mas perto do acabar o primeiro turno, tem muitos times que começa bem e acaba vacilando nas rodadas finais. Mas por enquanto o Ceará está nos surpreendendo. Tá. Deixa eu ver. Eu coloco ele só. Na frente do Bragantino? Ou não? Ou atrás? Eu coloco na frente do Bragantino. Calma. Na frente. Acho que por ter vindo da Série B eu costumo pensar assim. Sim. Agora é o Mirassol que a gente vai analisar. Eu acho que o Mirassol tá muito bem no campeonato. É um time que tem muitos jogadores brasileiros, acho que não tem nenhum estrangeiro, né? Algo do tipo. E aí, o que você acha do Mirassol? Cara, eu vou mandar real pra mim. Muita gente vai me chamar de doido, mas na tier list só pode um em cada. E a gente não está analisando time, assim, o time, a conquista, a gente está analisando a performance dentro do esperado. E pra mim, o Mirassol é o que está no topo. Em assim, questão de performance dentro do esperado. Porque, ele é um estreante na Série A, ele é de uma cidade pequena, a cidade de Mirassol não tem nem 100 mil habitantes, ele não tem grandes estrelas, e ele tá lá no alto, ganhando dos arquirrivais, assim, do mesmo estado. Não, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do Santos, assim, amassando o Santos, tá bom? E ganhou do São Paulo, não foi? Do Corinthians também. Cara, futebol pra caramba tem o Mirassol. Então lembrando, isso não é, a gente não está analisando as conquistas, a gente está analisando o que a gente esperava e como está sendo a performance dentro do que a gente estava esperando. Sim. Então, por mim, coloca ele no topo. Agora o Santos, hein? Cara, o Santos é complicado. Por quê? Porque, assim, ele está sofrendo no Campeonato Brasileiro, por mais que ele tem chance de dar a resposta, mas o que acontece? No começo do ano, com a chegada do Neymar,
E não só nem com a chegada do Neymar. Por mais que o Santos passou uns sufocos ano passado, na temporada passada ele foi vice no Paulista do Palmeiras e perdendo só de 2-1 no agregado, foi campeão da Série B. E aí, assim, conseguiu bater de frente bem com o Palmeiras na temporada passada. Aí chegou o menino Ney, você esperava o quê? O torcedor esperava que, sei lá, pudesse chegar em 7º lugar, avançar na Copa do Brasil, só que não, cara. Tá pegando contra o rebaixamento de uma forma terrível, ainda mais do que alguns outros anos. Aí mesmo com o Neymar, por mais que pareça que o Neymar vai dar uma resposta, e ainda foi eliminado da Copa do Brasil. Pro CRB. Então, assim, você pode analisar de duas formas. Ou ele está surpreendendo, ou é uma decepção. Cara, pra mim, eu tava com muita vontade de colocar o Santos em crise, mas eu acho que já tem decretado. Só que esse negócio sobre o Santos em relação ao Neymar, não é só o Neymar, é o Zé Rafael, agora trouxe o Mike, sabe, jogadores importantes. E cara, um futebol medíocre, muito ruim, perdeu pro Mirassol, assim, poderia ser de goleado, poderia ter sido bem pior, sim, sabe? Então, cara, muito fraco, eu acho que tem que ser decepcionante, assim, embaixo de todo mundo. E poderia ir pro crise, tá? Mas não tem como, olha, então fica um pouquinho. Agora o crise decretado, que é o Sport. Não venceu um jogo, né, até agora. Cara, de todos os times, em todas as divisões nacionais do Brasil, ele é o único que não venceu nenhum jogo até agora. E, cara, não é nem só uma questão de, você esperava o quê? Não, cara, porque mesmo que o time brigue contra o rebaixamento, você espera que ele vai dar uma incomodada, esse negócio. Pelo menos competir, eles não competem. E o Sport tem tudo para fazer a nova pior campanha da história dos pontos corridos. E aliás, na nossa lista aqui, o Sport vai ficar por último e o penúltimo é o Santos. Os dois fizeram um jogo esses dias, onde o Sport estava ganhando e eu pensei, finalmente a primeira vitória do Sport. Cara, eles conseguiram empatar o jogo com 1 a menos, sabe, o Santos. Caraca, cara, isso é absurdo. Entendi. E é isso. É isso, galera. Finalizamos. Esperamos que você tenha gostado. Deixa o seu like, curte o que você comentou, que você mudaria. E é isso. E nos segue nas redes sociais, tudo aqui embaixo. Olha, no topo ficou o Mirassol, tá? E em crise ficou o Sport. E o que eu gostei dessa lista é que foi surpreendente, sabe? O tema era praticamente isso. O que você esperava e o que te surpreendeu. Era basicamente isso o tema do vídeo. Muito bom vídeo, tá? Gostei bastante de fazer a tier list. E se você quer ver mais o Henrique aqui no canal, comenta aí, tá bom? Deixa seu like pra ele aparecer mais vezes aqui. Provavelmente ele vai vir nas próximas semanas pra gravar, tá? A gente ainda vai ver isso. Sim. Mas muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu e até a próxima.